Olá a todos, bom dia. Agradecemos por sua participação no nosso webinário Inovações em Automação que estão mudando o futuro da distribuição logística nas companhias. Em alguns minutos iniciaremos a nossa sessão. Eu peço que aguardem, por favor, mais 5 minutos para que os outros participantes possam se conectar. Nós gostaríamos de lembrar que, por meio da ferramenta de transmissão, vocês poderão fazer perguntas, as quais responderemos no final do webinário. Realizaremos também algumas pesquisas durante a nossa apresentação. Damos início nesse momento ao webinário Inovações em Automação que estão mudando o futuro da distribuição logística nas companhias, que será ministrado por nosso executivo de vendas, Thiago Holanda, engenheiro de produção, especializado em automação logística pela Universidade Anhembi Morumbi, tendo participado de importantes projetos logísticos na indústria do varejo, transporte e e-commerce. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome da STI a presença e a participação de todos vocês aqui e a disponibilização do tempo de vocês para acompanhar esse nosso primeiro webinar ministrado aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas das inovações em automação que estão mudando o futuro da distribuição logística. São algumas inovações bastante disruptivas de empresas que nem sempre estão diretamente relacionadas à parte de serviços logísticos e também das soluções que a STI implementa e implementou aqui no nosso país, né, aqui no Brasil. A STI, vou falar um pouquinho só da STI. A STI foi fundada em 1977 com sua sede em Pacoima. E na Califórnia, hoje vai mais ou menos 300 pessoas. A gente é uma empresa de consultoria e engenharia logística que fornece soluções no sistema de movimentação, de materiais, desenvolvimento e implementação. O nosso foco é receita de distribuição, dedicado aos diversos segmentos de mercado, como varejo, e-commerce e suas variações. Além do que, nós somos integradores de sistemas e também fabricantes de equipamentos, o que nos deixa à frente com relação a desenvolver uma solução completa, desde a parte de toda a cadeia de supply chain, né? Desde a parte de recebimento de uma matéria-prima até a chegada do produto final ao cliente. Aqui são algumas etapas que a gente costuma participar nos projetos de logística. E uma delas a gente faz a análise de viabilidade do projeto. Aí depois de fazer toda essa análise de viabilidade financeira, a gente faz a especificação dos equipamentos e sistemas, a implementação e operação, o suporte e o acompanhamento. Então, esse suporte ele é contínuo e ele não para depois da implementação ou o go live da solução que foi oferecida, da solução que foi viabilizada e estudada pela STI. Vou falar um pouquinho de logística disruptiva e para a gente iniciar esse tema, a gente precisa entender o que é disruptiva ou disrupção. Disrupção significa fratura, quebra. E quando a gente fala de logística disruptiva, a gente quer dizer, e vamos enveredar pelo assunto de quebra de paradigmas. Né? O que acontece muito no nosso país é que tem muitas empresas, inclusive, que atuam no segmento de 3PL, que é transportadoras, oferecem serviços de valor agregado na logística, as quais ainda nem utilizam um WMS, por exemplo. Muitas vezes eles fazem o controle desses sistemas e de estoques através de planilhas de Excel ou mesmo que intuitivamente. A gente vai começar passando um pequeno vídeo para exemplificar, para dar um exemplo de logística disruptiva que a Amazon está criando, que são entrega de materiais de pedidos com drones, né?
Então, a gente vê aí o armazém, ao qual a gente já está bastante habituado, e a maioria do pessoal que está assistindo, eu creio que conhece ou trabalha nesse segmento. Então, a gente fez um pedido online e a caixa foi disponibilizada com o item, uma caixa especialmente preparada para o transporte do item pelo drone. Então, a esteira posiciona essa caixa nas garras do drone e o drone sai para elevar. E para fazer a entrega correspondente ao pedido. O que é bastante interessante nesse vídeo é que enquanto a gente às vezes fica discutindo se vai instalar um WMS, se vai colocar uma esteira para transporte simples de caixa, em alguns países eles já estão discutindo a possibilidade de entrega através de novas tecnologias, como o drone. Isso está sendo regulamentado ainda, uma grande discussão em todo o mundo. Como é que vai ser a regulamentação para que não hajam riscos, né, para outras aeronaves que já estão aí operando, como aviões comerciais, né, helicópteros e outros tipos. Né. Vou voltar lá para a apresentação. Outra empresa que está inovando na logística é a Mercedes. Né. A gente tem outro vídeo aqui ilustrativo, eu vou colocar aqui para vocês. E eles, através da Starship, uma parceria entre a Mercedes e a Starship, eles criaram uma van que recebe esses robôs e sai fazendo as entregas dos produtos dentro dessa van com esses robôs. Então, esses robôs têm um item dentro deles, ou vários itens, dependendo de como é configurado esse pedido. E a van vai numa localização ótima, dentro de um raio de entrega. E aí ela fica alocada neste ponto ótimo, de modo que você consiga entregar mais material em menos tempo, no menor percurso. Né? E aí essa van fica alocada nesse lugar e esperando com que os drones saiam automaticamente para fazer as entregas em cada cliente correspondente e depois eles retornam para a van, e a van vai retornar para o centro de distribuição, onde está alocado os pedidos ou estocados os itens, né, que tem que ser entregues. Então a gente pode ver o sisteminha aí, a van parada lá perto, dentro de um raio assim, ótimo, para fazer a maior parte de entregas com o menor consumo e o menor deslocamento desses robôs. Aqui também a gente tem um outro vídeo, que é uma patente que saiu há pouco tempo da Amazon. Essa patente foi lançada agora, acho que eles fizeram o registro dela em dezembro. Porém, falou no último mês sobre essa nova tecnologia, que ela incorpora a tecnologia de entrega por drones. O que eles pensaram nesse sentido? Você tem um dirigível, e esse dirigível ele serve também como entreposto, que permite estocar alguns produtos para entrega. Isso é gerenciado por um software que faz a análise de pedidos e dos itens que vão ser entregues. E funciona como uma base desses drones. Então, eles vão... É um centro de distribuição logístico que flutua sobre a cidade. Então, eles já estão começando a pensar mais além, não só a entrega de unidade, porém como armazenar de maneira ótima e permitir que isso seja reabastecido sem ter que fazer um pouso para poder reabastecer e garantir que esses itens sejam entregues para os clientes fazendo um pedido dentro da loja, do marketplace da Amazon. Né? Então, isso tudo é quebra de paradigma e a disrupção que a gente vem falando desde o início da apresentação. Então, é bastante interessante ver o que essas empresas estão pensando em nível de automação e sofisticação de solução logística. A gente tem uma informação de que aqui no Brasil, 70% das empresas do país não possuem nenhuma automação em suas operações extralogísticas. O que nos permite uma grande oportunidade para os integradores e empresas que oferecem esse tipo de solução
desde software, né, até entrega de instalação e instalação de equipamentos, que é o caso da SDI. E também é um dado alarmante, porque a gente tem muita reclamação com relação a ruptura de processo, ruptura de estoque, problemas de entrega de clientes. E quando há problema, isso não impede que a automatização não vai impedir que você tenha 100% de exatidão e de entrega garantida. Pode ser que haja algum problema eventualmente. Porém, isso é drasticamente diminuído com o software trabalhando com equipamentos de automação. Mas o grande problema também é com relação ao atendimento. As empresas não estão preparadas, não estão automatizadas e muitas vezes não conseguem atender satisfatoriamente, o que acaba jogando o cliente para não fazer mais negócio com essas empresas. Então isso é bastante importante e é um investimento que é bastante válido para garantir as entregas e manter esse cliente por muito mais tempo comprando da sua empresa, fidelizá-lo, né, de verdade. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios atuais nos centros de distribuição. Né? Então, o que a gente tem hoje? Né? Antigamente, a gente tinha a loja tradicional, o produto numa loja física, convencional. O cliente saía da sua casa, ele tinha que se deslocar, não tinha comodidade nenhuma, ele tinha que ir num centro de comércio, num shopping, e fazer a aquisição desse produto. Então, ele era responsável pela entrega e pelo transporte, pela garantia, depois da retirada desse produto na loja. Né? Depois, começou-se a falar de e-commerce, que são os shoppings online que oferecem produtos e serviços dentro de uma plataforma. Pode ser de mercado, como a Cenova, que agrega outras plataformas de outras lojas físicas famosas, como Ponto Frio, como Casas Bahia. Aí a gente começou a discutir sobre multicanalidade, que são empresas que trabalham em diversos canais, porém são canais independentes. Eles não se conversam entre si. Por exemplo, você não consegue fazer a gestão de estoque de um canal da loja física, do canal da loja online e o canal de telemarketing. Então a gente chama isso de multicanalidade. E hoje se fala bastante de omnicanal ou omnichannel em inglês, que aí seria a integração total dentre esses canais que são redes sociais, telefones móveis, telemarketing, loja física e marketplace. O que a gente tem enfrentado em projetos que a gente tem desenvolvido aqui na SDI? O que os clientes têm falado bastante é que cada vez mais eles têm um pedido personalizado, então eles precisam ter muito mais SKU disponibilizado para o seu cliente. Então, eles vendem uma camiseta vermelha, por essa camiseta vermelha tem detalhes X, Y, Z, tem tamanhos P, M, G, extra G, enfim. Então, você tem um item que, explodido, ele deixa o sistema de inventariar o seu estoque muito mais complexo. De você fazer o controle disso, de você manter a disponibilidade desse item no seu centro de distribuição, se torna muito mais complexa. Né? E também, consequentemente, complexidade no seu inventário. Os layouts são extremamente mais complexos, a gente precisa analisar do ponto de vista de recebimento desse material, de como isso vai circular dentro do centro de distribuição, se isso vai ser estocado, se vai ser apenas um cross-docking, né? Se o material só entra e circula por dentro do sistema de transporte do projeto de automatização do centro de distribuição, e já em seguida já tem que ser disponibilizado para a expedição, sem passar pelo estoque. Né? E isso, os softwares que a gente desenvolve, permite fazer toda essa rastreabilidade dentro do centro de distribuição. Isso recai também na maior complexidade da manipulação. Você tem, às vezes, itens bastante pequenos, que tem uma curva A dentro do espectro de comercialização de uma empresa. E como é que você transporta isso dentro de uma esteira ou você coloca isso dentro de um classificador automático? Então, esse é mais um desafio que a gente tem enfrentado e tem conseguido, através do nosso departamento de pesquisa, dar soluções bastante criativas. Né?
A gente vai, no final dessa apresentação, vai passar um vídeo de um dos nossos clientes, que é uma solução bastante interessante. Necessidade de reduzir custo de capital e a otimização de espaço, né? Então, o cliente também, além da gente encarar esses desafios de movimentação, desenvolvimento de sistemas para uma grande quantidade de itens, a gente tem que otimizar o espaço, utilizando aí não só a parte de metragem quadrada, que a gente chama, mas também metragem cúbica, né? Utilizar o espaço vertical dentro do centro de distribuição, que muitas vezes não é levado em conta e acaba dificultando a implementação do projeto, e às vezes inviabilizando economicamente, principalmente em grandes centros, né, como São Paulo, onde o aluguel de uma área para um centro de distribuição já se torna bastante cara e bastante relevante do ponto de vista financeiro. Outro dos desafios que a gente acabou falando um pouquinho, porém a gente não se aprofundou, foi a redução de rupturas de estoque. Essas rupturas acontecem quando o cliente ele compra um item que está disponível segundo o sistema, porém quando você vai fazer a separação física, ele não corresponde ao que o sistema está informando. Então, você teve uma ruptura, uma quebra. Isso acaba, dependendo da porcentagem que isso ocorre dentro da sua distribuição, acaba por principalmente do ponto de vista de lucratividade e de perda de oportunidade, né? Porque era um item que você custou para estocar, custou para adquirir, e na hora de vender você não tinha esse item em estoque, então você acabou tendo todo esse prejuízo e absorvendo todo o prejuízo dessa ruptura, dessa quebra, né? Outra coisa bastante comum que a gente tem enfrentado é com relação ao cross-docking. O cross-docking ele é um sistema de manipulação onde o cliente recebe a mercadoria da fábrica, em sua maioria não há estocagem, né? O produto fica ou transitando pelo sistema de manipulação de esteiras, enfim, classificadores automáticos, e sendo expedido para diversas lojas para abastecer, por exemplo, uma cadeia de supermercados, uma cadeia de drogarias, enfim. Basicamente, o sistema é esse. Recebimento, não há estocagem e há a emissão ou expedição do item diretamente para a sua rede de lojas. Outros desafios que a gente falou, né, e abordou lá são com relação à multicanalidade, principalmente para atender e-commerce, né? Você precisa ter um sistema bastante ajustado e bastante coeso com relação a se conversar com o que a gente tem no físico do estoque, fazer o controle dessas máquinas e também fazer o gerenciamento do seu armazém, né? Como a gente mencionou antes também, o pedido cada vez mais personalizado, demandando aí uma quantidade de SKUs absurda, muito grande, dificultando o seu gerenciamento e a disponibilidade desses itens no sistema. Menor tempo de entrega, né? Quando o cliente compra um item no e-commerce, o que ele primeiramente quer saber é quando esse produto vai chegar, né? E você gerenciar a ansiedade desse seu cliente e tentar diminuir ao máximo possível a entrega deste item adquirido através deste canal para o seu cliente final. É uma das empresas que são pioneiras nisso, e eles têm uma parte de sistemas automatizados, é a Daria Onofre, né? Eles usam isso até como ferramenta de marketing, de que dependendo do horário, de um espectro de horário que você faz esse pedido, em 4 horas o medicamento ou perfumaria, o que você adquire na loja online deles, chega aqui na região da Grande São Paulo, né? E, por exemplo, se alguém pede um remédio e isso não é entregue, ou há uma ruptura, e há uma certa situação de emergência, por exemplo, neste caso, com certeza eles vão ter problema para gerenciar as expectativas e manter esse cliente comprando deles, né? Visto que eles esperavam esse produto em 4 horas, porém houve uma frustração aí da parte de fornecimento, onde o sistema não funcionou. Processo de valor agregado, pedidos cada vez mais fracionados, que conversa bastante ali com os mais personalizados, e a alta variabilidade ou sazonabilidade. Como é que a gente vence esses desafios? Como é que a gente consegue solucionar os desafios que a gente acabou de mencionar
com as tecnologias, software e máquinas que a gente desenvolve. O que o pessoal faz muito aqui no Brasil, ou é intuitivo, né, como se fosse uma bola de cristal, a pessoa não tem muito controle do que está fazendo, dos processos, e vai trabalhando no dia a dia de maneira improdutiva, porque você tem que ficar adivinhando onde está o item, se o item que faltou, se ele está no centro de distribuição em algum lugar, ou se ele foi vendido e de fato não está faltando no estoque, ou utilizando de planilhas bastante arcaicas, né, tendo uma espécie de programação dentro do Excel, que há uma limitação e gera um retrabalho ou um trabalho bastante improdutivo em relação à utilização desse tipo de planilha. Como é que a gente vence esses desafios? A gente vai mandar uma perguntinha, antes de continuar, a gente quer saber de quem está aqui assistindo ao nosso webinário, qual o nível de integração e equipamentos de automação que você tem hoje em seu centro de distribuição ou dentro dos seus processos, já que se vocês não operam diretamente com o centro de distribuição. Tá? Vai aparecer aí as opções para vocês responderem. A gente vai dar um minutinho aí para que a gente receba essas respostas e continuamos com o webinário. Tá? Por favor, obrigado. Bom, gente, a gente fez essa primeira pergunta, né, que é com relação ao que nível de integração e equipamentos você tem. E a gente notou aqui que um pouquinho da metade, 44%, tem baixa ou nenhuma automação e 56% do pessoal que está aqui participando do nosso webinário tem médio nível de automação. Alto nível de automação, que seria, digamos, 90% do processo de distribuição de software e de gerenciamento de todo o sistema, sendo automatizado, feito de maneira automática, sem intervenção humana, ninguém ainda tem. Então, vamos continuar aqui com o webinário, depois a gente vai fazer mais algumas perguntas durante a apresentação. Como é que a gente vence esses desafios? A gente fazendo a automatização de um centro de distribuição, que nada mais é que a aplicação de mais procedimentos automáticos para a realização desses processos, a gente permite que se obtenha menos deslocamentos, por exemplo, em processos de picking, de separação. Tem muita gente que faz retrabalho porque não tem o software fazendo o gerenciamento dos processos de picking. Então a pessoa vai lá, pega um item e do lado tinha um outro item que ia servir para aquele mesmo pedido ou fazendo uma separação em lote. Serviria para um pedido que também está sendo separado. Só que como não há um software fazendo a gestão disso, manualmente não é possível se prever que tem um item bastante perto, permitindo aí menos deslocamento e menos utilização do pessoal que faz a separação do processo de pick. Alta capacidade de resposta, então você consegue responder para os seus usuários internos e principalmente para o cliente final, onde está o seu produto, você consegue ter maior capacidade de separação, alta eficiência da operação, maior precisão no entendimento dos seus pedidos, o que isso acarreta numa maior fidelização também do seu cliente final, principalmente se você opera com multicanalidade, sistemas integrados de vendas, a parte de e-commerce, marketplace, enfim, diversas outras plataformas aí de venda. E também permite uma melhoria do trabalho do seu operador, um trabalho mais ergonômico e que tenha um menor esforço. A gente faz estudos com relação à pega do item, qual a altura ideal do forrec, qual a altura ideal que se deve ficar uma caixa, para que o operador tenha menos esforço e possa, consequentemente, ter uma maior produtividade. Então, a gente consegue fazer todos esses cálculos, considerando tempos e métodos, considerando alturas ideais, deslocamentos ideais, torção de corpo, a STI, a gente consegue, aqui, com o nosso time, fazer esse tipo de análise.
Vamos lá, gente, continuando. Uma dessas soluções é o Pick-to-Light. O Pick-to-Light é uma solução bastante utilizada aqui em separação de itens, né, unitários, e tem uma implementação tanto quanto simplificada. A gente consegue investir um investimento não tão alto, se comparado com sistemas automatizados, de alta automatização, como sistemas de estocagem automática com transelevador, e consegue uma implementação rápida, porque você consegue utilizar a mesma estrutura, por exemplo, de flow rack que você já tenha, ou a estrutura porta-parte, as quais você utiliza os bins, né, plásticos, para colocar esses itens a serem separados. Eu vou abrir aqui o infográfico que a gente desenvolveu. E um momentinho. Então, o que consiste aí? É na separação dos itens, né? A gente tem um display, né? Um display aqui numérico, onde mostra a quantidade de itens a serem separados. A gente também tem um display de cor, né? Onde mostra, eles mudam de cor, né? Esses displays. Então, você pode escolher ao gosto do cliente qual cor que, por exemplo, você vai disponibilizar para o seu operador para colocar quando o produto tivesse sido separado e a ordem tivesse sido terminada. Então, acende todos os itens a serem separados naquela posição, acende uma corzinha verde, e aí o operador confirma. É bastante prático, né? Ele não vai ter que raciocinar com relação à separação, é uma coisa bastante mecanizada. Acende os displays automaticamente e aparecem as quantidades a serem separadas de cada item. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para fazer perguntas, tá? A gente consegue, se levar um pouquinho mais de tempo, a gente joga para o final para responder isso, ou se não, a gente consegue responder, dar uma paradinha na apresentação e responder aí na hora para vocês. Né? Outra solução que a gente dispõe são os classificadores automáticos, que são bastante conhecidos e difundidos aqui no Brasil como sorters. Né? Então, a gente vai passar um pequeno vídeo de um sorter funcionando em diversos tipos de sorter. Né? A gente consegue especificar a unidade a ser transportada, a quantidade de caixas por hora, o volume de separação. Então, a gente faz toda essa análise para vocês e para poder chegar a uma especificação de sorter, de classificador automático ótima e adequada para a operação de vocês. Que ótimo. Então, a gente está vendo aí um sorter de unidade, né, onde ele é alimentado e induzido manualmente. E aí ele tem uma separação pico de 30 mil unidades por hora, ele permite. Então, a gente faz toda essa análise através de uma consultoria personificada e otimizada. A gente analisa toda a operação do cliente e vê qual seria o melhor classificador automático, considerando a operação e também o crescimento, a projeção de crescimento nos próximos anos. Então aí o sorter faz a separação do pedido, e a hora que o pedido está separado, ele tem um sisteminha de pick to light ali também, onde ele aciona o operador para fazer o fechamento desse pedido e jogar essas caixas aí na esteira para um sorter de consolidação ou de expedição.
Ok? A gente também dispõe de a gente faz uma análise, nossos projetos são baseados também bastante em simulação. Na simulação a gente vai falar um pouquinho de simulação nos próximos slides, mas aqui a gente só vai dar uma demonstração de como seria a simulação de um sorter. Né? Então a gente verifica aqui os itens com uma numeração, a ordem numérica totalmente bagunçada, né? Aqui entrando. E aí o sorter vai fazer a classificação e a distribuição desses itens de maneira dentro de uma ordem que faça sentido para o cliente. Né? Então vamos especificar, fazendo uma análise da operação, se vai ser de acordo com as transportadoras, as praças de região atendidas, se vai ser com relação às lojas, então aqui poderia ser cada saída uma loja, cada saída transportadora, cada saída uma praça a ser atendida, uma região a ser atendida por esse cliente. Então aqui sai de maneira ordenada e organizada. Isso é uma simulação bastante simples, as nossas simulações, a gente tem outros tipos de simulações um tanto quanto mais complexas, mas a gente faz, é só para vocês entenderem como é que a gente faz a análise de certas soluções para os nossos clientes. A gente vai falar agora do nosso mais novo classificador automático, o Joey. Né? Ele chama Joey porque ele provém do inglês, que seria uma bolsa de canguru. Esse projeto foi desenvolvido pela SDI dos Estados Unidos e ele é bastante flexível, ele tem uma aderência bastante boa para e-commerce. Isso não quer dizer, não estou dizendo que não pode ser utilizado para outros tipos de operações. Ele é bem flexível, a gente vai mostrar um videozinho aí para vocês entender como funciona na prática esse. Então, o que mais? A gente fez uma simulação para um cliente, que chama-se Stage Sports, lá nos Estados Unidos. E ele faz toda a parte de indução. Então, aí está vendo a operadora colocando o produto dentro de cada bolsa, faz a leitura do código de barras e o nosso software, que faz o controle da máquina e a gestão do armazém, eu ia falar um pouco mais para frente, ele faz o controle desse item, ele faz o controle unitário dentro desse sistema, dentro do Joey Sorter. Então, ele permite aí uma capacidade de indução de 1.800 bolsas, isso sendo feito manual, porém também pode ser automatizado, não tem problema nenhum, a gente já tem algumas aplicações onde a indução é feita de maneira automática ou semi-automática, aí está totalmente manual. Você vê que você não vê nenhum operador agachando muito ou fazendo uma torção de corpo, então a gente também prima por desenvolver soluções também considerando o conforto do operador. Então as bolsas elas são ela tem subida e descida, sendo que as descidas são utilizadas de maneira por gravidade. Então aqui a gente utiliza nesse tipo de sistema a capacidade volumétrica de distribuição. Então tem operações que não tem mais espaço para crescer na área ou não tem disponibilidade. Esse projeto foi totalmente pensado para ser, em sua maioria, transportada de maneira a utilizar o espaço vertical do centro de distribuição. Ele é bastante silencioso, não tem ruído, está permitido dentro da legislação aqui no Brasil. E o nosso software foi desenvolvido com um algoritmo que permite uma infinidade de combinações. Com relação a se considerar qual produto vai sair primeiro, quais pedidos de regiões geográficas vão ser atendidas. Enfim, ele permite uma série de considerações a serem atribuídas e que a gente pode inserir dentro desses algoritmos para atender a sua operação da melhor maneira. E as suas prioridades também. Então, as bolsas são identificadas individualmente
acho que utiliza um motor de questões diferentes do código de barras, que permite uma armazenagem de informação muito maior do que os códigos de barras. E vai até a área de empacotamento de pedidos. Então, o Joey ele é tão flexível que ele faz a indução, ele controla esse item dentro do sistema, você sabe automaticamente e na hora onde está o pedido do seu cliente e disponibiliza isso na área de empacotamento do pedido. Então, ele funciona aí como um Boost to Man, ele disponibiliza o item a ser separado, embalado, o operador fica criado na área de empacotamento e depois despacha essa caixa aí para o conjunto de esteiras. Necessita e precisa investir. E aí as bolsas são disponibilizadas novamente para. Então elas liberam aí os sacos vazios, né? De acordo com a necessidade do sistema, de acordo com o pico. Então, os nossos algoritmos conseguem fazer essa leitura. Se está havendo um pico bastante grande, para liberar a quantidade de bolsas no sistema de acordo com a necessidade do momento. Esse aqui é o nosso Panda. O que significa Panda? Seria a nossa solução Print and Apply, ou a solução nossa de emissão de etiquetas e aplicação dessas etiquetas. Vamos mostrar um videozinho aqui rapidinho para vocês. A gente tem bastante vídeo, de maneira que a gente entende que para ilustrar melhor o que a gente está falando, acho que o vídeo é bastante efetivo do ponto de vista didático. Então, o que ele faz? A emissão da etiqueta, o controle dessas etiquetas, o sistema conversa com o seu WMS ou com o nosso e pode também não sabe acontece porque às vezes a aplicação de etiqueta permite para não operar a expedição. Pessoal, acabando esse videozinho, eu vou fazer mais uma perguntinha rapidinho aí, a gente vai dar mais 1,5 minutos para vocês responderem, que é se quem que está acompanhando o nosso webinar pretende automatizar ou desenvolver algum projeto de automação em sua cadeia de suprimentos nos próximos 6 meses. É uma resposta bastante objetiva, tá? Eu vou lançar para vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão que queiram esclarecer, a gente está à disposição para esclarecer isso ou durante o tema que está sendo conversado ou apresentado, ou no final do webinário. Ou até mesmo se exigir uma complexidade maior, a gente vai disponibilizar aí respostas que forem mais complexas depois do fim desse webinário. Ele também estará disponível online, o webinário. Então, se vocês quiserem compartilhar futuramente, ele vai estar nas nossas redes sociais no LinkedIn e também no YouTube. Vamos lá, a gente vai finalizar aqui a votação e vamos continuar com a apresentação. Mais uma vez agradeço aí pela disponibilidade de vocês e por estarem participando aí dos nossos questionamentos. Bom, vamos lá. Outra ferramenta que é bastante utilizada para a gestão de armazém, as quais a gente pode dar uma resposta bastante satisfatória para os desafios que a gente falou lá no início da nossa apresentação, é o WMS. Só que a SDI dispõe de uma ferramenta chamada DCMS, que nada mais é que Distribution Center Management Solution, ou uma solução para gerenciamento do seu centro de distribuição. Qual a diferença do nosso DCMS para o WMS que a gente encontra no mercado?
como TOTOS, a SAP também tem uma extensão, né? Não chega às vezes a ser um WMS propriamente dito, que a gente tem um cliente que nos consultou que tinha um WMS da SAP, porém ele pediu para a gente implementar algumas funcionalidades do nosso DCMS, porque a SAP não estava atendendo a necessidade deles. Então, o nosso tem a parte de WMS, que faz a gestão do seu armazém e conversa com o seu estoque, para ser bem simplista na explicação e ser claro. Eu só não vou me aprofundar nesse tópico, porque senão a gente vai tomar aí mais 1h30 no mínimo para falar de WMS e seus funcionamentos e aplicações. Temos também o WCS, que faz a divisão do software, que faz o controle das nossas máquinas. Então, por exemplo, você tem instalado um classificador automático, um pick to light e um sistema de voz, separação por voz. Então, esse carinha aqui vai fazer o controle dessas máquinas e vai conversar, jogar informações para o WMS e para a inteligência de negócio. Então, aqui a gente tem no seu canto direito, né, uma telinha de como pode ser configurado aí o dashboard para vocês. Então, você consegue analisar em tempo real e tomar ações em tempo real baseado nessa inteligência de negócios, né? A gente tem as mesmas características de um WMS, as mesmas capacidades de um WCS para controle de máquinas, né? Então, a gente integra o mundo das máquinas com o mundo do software e, através da inteligência de negócios, disponibilizando aí um dashboard para tomada de decisão. E a nossa solução ela é baseada em web, né? Ela pode ser também baseada na nuvem. Você não precisa fazer investimentos maciços em máquina para armazenamento de toda essa informação. E permite aí os relatórios de negócios para que vocês tomem uma decisão acertada, eficiente e inteligente, através da análise do dashboard que o nosso sistema, o software, apresenta, para vocês em tempo real. Então, o que ele faz? Dentro de um centro de distribuição, ele faz todo o gerenciamento da sua máquina. Então, ele faz a parte de recebimento, a parte de armazenagem, a parte de separação por onda, a parte de reabastecimento, que é bastante importante, e aí permite uma exatidão e evitar também a ruptura na parte de separação de pedidos, né? Faz o controle da parte de put to light, pick to light, que são serviços, são sistemas de separação orientados por voz e luz, né? A parte também de print and apply, que é a parte de emissão das etiquetas e aplicação das caixas, e também a parte de classificação unitária. Então, o nosso sistema faz a gestão de um sorter, o Joey que a gente mostrou, tem outros tipos de sorter também, não é só esse modelo, e isso aí vai ser definido de acordo com a análise da operação e dos dados operacionais que a gente faz dos nossos clientes, ou através de uma consultoria especializada, ou através de uma oferta, uma proposta de implementação e integração dos sistemas. Com a implementação desses sistemas, a gente tem observado que aumentem até 3 vezes mais a produtividade. E isso não é balela, a gente tem relatórios que fazem a mensuração disso. E em muitos casos vai muito além disso. Por exemplo, tem clientes que não faz separação orientada por um software, utilizando o Pick to Light, enfim. E ele somente implementando esse tipo de solução, ou por voz, ou por luz, com o gerenciamento de um software, ele, no mínimo, triplica a sua capacidade de separação e organização, somente com a redução de tempo e de deslocamento que ele tem no centro de distribuição. Quando a gente faz essa implementação e a execução dos dados operacionais ou através da nossa consultoria, a gente verifica que os sistemas de reabastecimento e de armazenagem utilizam 40% menos espaço, o pick reduz 70% o tempo de resposta e a precisão é maior que 99% do processamento. Então, são bastante
para considerados não serem analisados de maneira profunda. Porque hoje a gente tem enfrentado uma falta de capacidade de aumentar as nossas margens, incrementando o preço para o cliente do produto que você está vendendo. E a gente consegue fazer isso através da automatização e com esses números de redução, consequentemente a gente vai ter uma redução bastante considerável de custos. Então, se a gente não consegue aumentar a margem ou o preço final para o cliente, a gente tem que analisar dentro da nossa casa o que a gente pode reduzir. E através dessa automação, através de implementação de software, você consegue aí ter reduções bastante significativas na sua operação logística. Eu queria fazer mais um questionário antes de continuar. É uma coisa bem rapidinha também, com uma pergunta bem simples. Quem é que possui aqui, que está assistindo o webinário, um software de gestão? Ou o nosso seria um WMS, para gestão no centro de distribuição de vocês. Aí a gente vai disponibilizar mais 1 minuto e meio para que vocês respondam, por favor, por gentileza. Gente, obrigado mais uma vez aí por votarem. Obrigado novamente pela disponibilização do tempo de vocês. Então, quando a gente fala de automatização, a melhoria não é somente em relação à operação em si, ao incremento de eficiência, mas também na parte de processos, visto que quando você faz a implementação desse tipo de automatização, os seus operadores são 8 vezes mais propensos a utilizar dados analíticos versus a utilizar a intuição nas operações. Então, o seu gestor vai dispor de dados muito mais científicos, antes o empirismo de se analisar, o achismo que ocorre muito nas operações hoje em dia, e vai ter ferramentas e dados muito mais assertivos para se tomar decisão. E com certeza essa assertividade nas decisões e no dia a dia vai se refletir no seu retorno de investimento no sistema automatizado, por exemplo. A fonte é o MIT. Então vamos lá. O último tema que a gente vai tratar agora é a simulação. A simulação ela é uma ferramenta que permite a gente criar um sistema real através de um modelo computacional. Então, os dois objetivos macro de uma simulação é entender as interações que um sistema ou elementos de um sistema vai ter com o outro, ou avaliar e validar diferentes cenários. Né? Empresas que são muito suscetíveis a utilizar simulação, são empresas automobilísticas. E não, ocasionalmente, não coincidentemente, elas são uma das indústrias mais automatizadas do planeta. Né? Visto que na linha de montagem, por exemplo, de soldagem de um veículo, você tem quase que 100% da linha robotizada. E aqui no Brasil, acho que em todas as montadoras, a linha é 100% robotizada. Com exceção da parte de vistoria. Né? E quais são os benefícios da simulação? A diminuição de erros de implementação. Né? Você não vai ter que investir um dinheiro ou fazer um investimento financeiro razoavelmente grande e arriscar isso no maquete real e fazer a simulação já com o sistema instalado no sistema de distribuição, por exemplo. A determinação de quantidade de recursos, a representação completa de uma operação, a representação em 3D da operação, isso é bastante importante porque você consegue visualizar como ficará o seu centro de distribuição ou a sua operação dentro de uma maquete eletrônica. Como é que vão ser os tempos de deslocamento, como é que vai fazer a armazenagem de um produto, a classificação automática de um item, a distribuição e a sua expedição, consequentemente. A avaliação dos custos em níveis de serviço. Não afeta a operação existente, então você consegue analisar, até simular, como é que a gente poderia fazer, por exemplo, para impactar da menor maneira a sua operação atual, implementando o sistema de automatização dentro do mesmo espaço.
né? Fazer isso faseado, enfim. Análise de diversos cenários, simulação de mudanças e etc. Identificação dos gargalos dentro do seu processo de operação. Planejamento de planos de contingência. Isso é tão real, a simulação ela chega tão perto do real, porque ela trabalha com dados de tempos e métodos e dados que a gente insere de acordo com informações analisadas dentro do nosso cliente, que ela permite que você tome uma decisão científica baseada numa simulação, num modelo computacional. E a redução desse risco, consequentemente. A gente vai ver um gráficozinho que mostra a diferença com a simulação com relação ao custo, né, que a gente tem aqui no eixo Y, e no eixo X, quando que você começa a colher os benefícios de uma simulação. Por exemplo, se você faz sem simulação, os seus custos eles vão aumentando e na implementação eles já explodem. Já se distanciam aqui bastante, consideravelmente, com relação à com simulação, que é essa linha verde aqui que a gente tem um pouco abaixo. Você começa a colher os benefícios da simulação desde o desenho. Já começa a se deslocar aqui, se descolar do gráfico de sem simulação. E já durante a implementação, você vê aqui, no final da implementação, a discrepância de gastos em se fazer um projeto sem simulação e com simulação. E aí a curva de operação aumenta vertiginosamente nos casos de implementação sem simulação. E com simulação você tem um incremento aí apenas para operar o seu sistema. Deixa eu ver um videozinho. No próximo slide. A gente tem um case prático, onde a gente tem aqui, do seu lado, do seu canto superior esquerdo, os desenhos que foram feitos e desenvolvidos no AutoCAD, né, para esse cliente que contratou a SDI para fazer esse tipo de simulação e análise do sistema logístico a ser implementado. E aqui é a simulação, dentro do simulador, do software de simulação que a gente utiliza, que você tem os modelos matemáticos e aqui os desenhos em 3D. O próprio simulador faz esse tipo de desenho. E aqui a quantidade de operários por zona e as zonas identificadas, aqui zona 0, carton flow, shelving, que é a parte de armazenagem de pallets, né? O rejeito, os dois tipos de rejeitos, né? Um é quando durante o picking para a esteira e outro quando dá o sistema não lido pela câmera, por alguma razão, ou por sem etiqueta, ou por a etiqueta está inelegível, né? Ilegível, você não consegue fazer a identificação dela. Por isso é bastante importante o sistema automático, por exemplo, de aplicação de etiquetas. Se for manual, por vezes o operador pode fazer uma aplicação da etiqueta do lado incorreto, ou ele vai passar do lado incorreto do leitor, enfim. Reabastecimento, controle de qualidade, pacote, paletizador e chutes. Eu não vou... depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, aí vocês conseguem analisar essa tabelinha de maneira mais aprofundada, né? Só para a gente não estender muito. A proposta original, ela previa 60 operadores, na simulação ela preveu 69. Mas aí vocês estão questionando, a gente teve aí um aumento da quantidade de operários. Sim, porém a redução nas zonas de maior impacto, principalmente financeiro, foi bastante grande, né? E aí a gente, através da situação, identificou 29 modificações, de modo que essas modificações teriam um impacto bastante positivo na melhoria da operação. E que acabou também por reduzir quantidade de equipamentos, quantidade de tamanho de esteiras, de saídas de sorter, enfim. Então a gente teve um impacto financeiro na redução de aquisição de equipamento. E a gente só conseguiu verificar isso através da simulação. Então, os principais resultados atingidos foram a variação de 50% no número de operadores dimensionados para incluir interdependência e variabilidade. Então, tinham processos os quais um único operador conseguiria fazer e executar de maneira satisfatória. Aumento de 15% da quantidade de operadores requeridos, operações que não haviam sido consideradas, isso é bastante importante, foram definidas com a ajuda da simulação. Então, quer dizer, se você instalar um sistema e você verificar que ao invés de 10 saídas, você precisaria de 14.
para atender os seus picos de separação. Ou que ao invés de 14 saídas, você precisaria somente de 7. Então, quer dizer, você estaria comprando um equipamento subdimensionado, que traria problemas operacionais para você, e que para fazer a instalação durante a operação seria muito mais custosa, né, do que se você tivesse planejado isso. Ou você estaria comprando um equipamento hiperdimensionado, que você só iria utilizar a sua capacidade completa nos próximos 10, 15 anos. Então, imagine, você ia ter um aporte financeiro, o qual esse dinheiro, se ficasse rendendo durante todos esses anos, você conseguiria pagar um sistema ou dois desse aí numa boa, em poucos anos. E foi validada a capacidade do sorter, das esteiras e do desenho físico. Então a gente vai ver aqui um projeto, o qual a gente desenvolveu, que engloba todas essas soluções, as quais a gente falou, e outras mais. É um videozinho, é um dos mais compridos, porém ele tem 9 minutos, é um videozinho bastante interessante sobre um projeto que a gente implementou na Renner. E aí eu vou comentando algumas soluções, as quais a gente já falou aqui, e as que a gente não conseguiu colocar dentro desse webinário, eu vou tentar explicar também durante a passagem do vídeo. Fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim. Então aí a gente recebimento do material, ele vem dentro do caminhão já em cabides, né, para facilitar o recebimento. Então isso é uma coisa que a gente desenvolveu uma solução para eles, desde essa parte de recebimento até o desenvolvimento das transportadoras que iriam fazer o deslocamento desse material em cabides já. Tem material também que chegou em caixa, vocês estão vendo aí o pessoal colocando dentro da esteira de recebimento. Isso aí é encaminhado para um sorter e o sorter encaminha para as zonas de armazenagem, ou se for expedido direto à caixa fechada, ele também faz o controle disso. Isso aí é um equipamento de sortagem dos cabides, faz classificação, né, sortagem, uma variação do inglês, mas faz a classificação dos itens de cada cabide. Então a operadora fez a leitura de cada etiqueta da calça e disponibilizou o equipamento, aí, os cabides, para serem classificados de acordo com cada loja ou cada saída de transportador. Então você vê, né, um centro de distribuição de tamanho e a quantidade de pessoas que estão trabalhando nele é irrisória, porque ele é muito automatizado, extremamente automatizado. Então aqui ela está fazendo a conferência dos itens que foram separados. Essa conferência pode ser automática, pode ser manual, como a gente viu aí. E depende de como vai se viabilizar financeiramente e operacionalmente cada sistema, cada caso. Aí ele está fazendo a indução dos itens que a gente chama de dobráveis no sorter. Isso aí é um sorter bastante conhecido da SDI e bastante difundido, é o Bombay. A capacidade dele é de 6.170 bandejas por hora nesse sistema. Aí ele pode chegar a mais de 14.000. Aí a gente faz um ajuste da velocidade, faz a análise de todos os dados operacionais para verificar qual é a quantidade ou a velocidade ideal de bandejas aí para cada caso. E aí as meninas estão fazendo o fechamento, os operadores estão fazendo o fechamento de cada caixa e vão depois disponibilizar essas caixas com o pedido fechado, que através das luzes dos displays, elas sabem se foram fechados ou não. Aí as caixas são encaminhadas para expedição e vão ser classificadas através de um sorter de roteirização.
Esse cliente tem mais de 2.000 lojas, né? Então você imagina, um sistema bastante complexo para se atender essa quantidade de lojas bastante grande e a quantidade de volume de separação. Esse aí é um outro modelinho de sorter, é um sorter que a gente integra também e comercializa. Esse é o que a gente chama de slide shoe sorter. Então ele tem essas sapatas e elas são deslocam a caixa para cada saída de maneira automática. O que a gente fez nesse caso? A gente fez toda a consultoria, a empresa contratou a STI para fazer a consultoria da rede de supply chain, né, da sua cadeia de suprimentos. Então a gente fez toda uma análise, verificamos quais seria o prédio ideal, a gente fez uma construção build to suite. Então a gente entrou desde a construção do prédio até o go live. A STI tem capacidade técnica de engenharia e de sistemas para poder suportar o cliente desde a definição de onde vai ser o centro de distribuição até a entrega do projeto Turnkey ou das chaves, com todo o suporte e acompanhamento necessários. Aí as caixas indo para a expedição é bastante simples, é uma esteirinha de logísticos, né, para disponibilizar a caixa quase que dentro do caminhão. Esse aí é um outro tipo de sorter nosso, chama Mark IV ou Mark IV, né, mas a gente fala os termos em inglês. E esse cliente utiliza não só para separação desses itens de acessórios, mas também para calçados. Eles têm um sorter dedicado somente para fazer separação de calçados, tamanho é o volume que eles têm que distribuir de calçados. A capacidade desse aí é de 6.120 bandejas por hora. É uma capacidade mecânica, a gente informa, porque o sorter tem a capacidade de separar essa quantidade de itens, porém depende de uma indução manual. E aí depois as caixas são consolidadas os pedidos, isso aí o sistema direciona para a expedição automática os itens encapidados ou os itens aquelas caixas plásticas que são alimentadas, os pedidos, através de diversos tipos de classificador automático ou de sorter.
e aí a expedição dos encaminhados. E o sistema disponibiliza esses itens já na doca de expedição, de maneira automática e com a conferência, nesse caso, manual. Mas se o cliente necessitar, a gente consegue desenvolver soluções de RFID, que é por radiofrequência, a gente consegue fazer essa conferência toda automatizada, a gente consegue desenvolver também sistemas de pesagem dinâmica, a gente consegue analisar todo o espectro de desenvolvimento de uma solução para a logística. É isso, gente. A gente vai fazer mais uma última pergunta e depois a gente vai fechar com algumas considerações. É coisa rapidinho. O nosso webinário está acabando, porém, eu quero enfatizar que vocês podem entrar em contato conosco. Quem fez pergunta aqui, a gente tentou responder quase que simultaneamente. Quem tiver dúvida ou aparecer uma dúvida durante os próximos dias, por favor, não hesite em entrar em contato com a gente. No final da apresentação, vai aparecer o meu cartão com o meu contato. Tá? Vamos lá, vou lançar mais um questionário sobre perguntar o que vocês acharam do webinário e aí a gente fecha com as conclusões. Então, vamos lá, já estamos finalizando. Faltam 20% das pessoas votarem. Se você não votou, temos mais aí uns 10 segundinhos. Valeu, obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês e por terem gostado do nosso webinário. Então, o que a gente pode concluir, né? Esses sistemas, claro, gente, a gente faz uma análise, não é empírica, é uma análise científica de todos os clientes que chegam até nós. E muitos casos não, mas alguns desses casos não exigem uma automação muito complexa e é possível fazer muita coisa com uma automatização de médio e baixa automação, digamos, e tem casos também que não cabe uma automação, são casos bastante específicos e a gente tem know-how para diagnosticar e informar quais são esses casos, né? Então, o que a gente viu? A gente viu uma empresa chamada Amazon, qual o mercado principal dela é o marketplace e o fornecimento de soluções tecnológicas, principalmente com relação a software, armazenagem em nuvem e expedição de pedidos, investindo aí em automação logística. Por que será, né? Hoje saiu uma reportagem no Exame que a B2W, ano passado, perdeu mais de R$3.000 por minuto. E todo mundo sabe que eles já foram capa da Exame há alguns poucos anos atrás, porque começou a não atender os pedidos de final de ano. Então é bastante importante você estar preparado. Claro, a gente está no mercado que está um pouco retraído agora, mas quem estiver mais preparado para quando esse mercado se recuperar, porque a gente sabe que questões econômicas são cíclicas, esse mercado tem projeção de recuperação ainda este ano, vai poder surfar essas ondas de recuperação do mercado e, consequentemente, ter um retorno do lucro muito mais rapidamente. E a automatização é uma ferramenta vital para enfrentarmos esses desafios e permanecermos competitivos. É aquilo que eu falei, né? A Amazon está virando um colosso, porque eles têm essa visão voltada para o investimento na automatização de suas operações. Mais uma informação, ela comprou em 2012 por mais de 700 milhões de dólares uma empresa chamada Kiva Systems, que eles fazem robôs que pegam a estanteria com os pedidos, com os produtos, os itens a serem separados e levam para o operador. O operador nem se desloca pelo centro de distribuição. E a automação é a aliada ideal nos processos logísticos para a minimização dos riscos. E também não é nada de outro mundo com relação a investimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo mais aprofundado, por favor, entre em contato com a gente.
Eu deixei uma frase aqui do Martin Neumeyer, que é: muitas vezes o inimigo não é uma empresa concorrente, mas a antiga maneira de se fazer as coisas. Aqui estão alguns dos nossos clientes, né? O Renner, mundiais, tá? A Alpargatas aqui no Brasil, a Inca Pharma aqui perto, aqui na América do Sul, tem Lacoste, temos Levi's, enfim, uma infinidade de clientes aqui, a Hering. Muito obrigado. Procure a gente no LinkedIn, é só digitar SDI Systems Brasil e você vai conseguir curtir nossa página, a gente divulga bastante coisa por lá. E aí está meu contato. Alguém tem mais alguma pergunta antes de encerrar? Se sim, a gente está aqui pelo chat acompanhando, pode mandar sua pergunta para a gente. E senão a gente está por encerrado aí o nosso webinário. Mais uma vez eu agradeço a todos aí pela atenção. Aí está meu contato, com meu e-mail, meu telefone. Por favor, não hesite em nos contactar se tiver alguma dúvida com relação às nossas soluções logísticas ou qualquer outra dúvida com relação à supply chain, a cadeia de suprimentos. Muito obrigado, bom dia.